Olá, o agrocurso de hoje vai falar sobre reprodução de bovinos aqui pelo Canal Rural. Você sabe quais são as características reprodutivas, os fatores que afetam a fertilidade e como otimizar a produção? Então fique ligado, a nossa aula começa agora. No Brasil, a pecuária de corte ela tem números expansivos e muito atraentes, só que a eficiência de produção ela precisa ser melhorada. No ano de 2014, nós tivemos um rebanho de pouco mais de 208 milhões de cabeças de gado, gado total, gado bovino. Dessas 208 milhões, 80% são zebuínos. Dos zebuínos, nós temos 90% da raça Nelore. E esse número, ele tende a crescer um pouco mais, apesar da gente ter visto uma crescente compra de sêmen da raça Angus para os programas de cruzamento. Dentro da produção bovina, além desses números expansivos, nós temos a produção de carne. A produção de carne do Brasil, ela tem uma característica muito interessante. O ano passado, nós produzimos em toneladas aproximadamente 11 milhões de toneladas em equivalente carcaça. Dessas 11 milhões, quase 8 milhões foi para o mercado interno brasileiro. A exportação no ano de 2014, ela teve um número de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão e 500 mil toneladas de carcaça exportada. Dessa carcaça, nós tivemos não só o bife in natura, ou a carne in natura, como a gente chama. Isso foi também exportado miúdos, a carne salgada, as tripas, como a gente chama, e outros tipos de cortes. E no ano de 2014, nós tivemos uma tendência relacionada ao ano de 2013 de aumento de produção. E é isso que a gente falou no começo da aula. O aumento da produção dentro de um sistema com o mesmo número de animais, sem muitas modificações, eles nos dá uma ideia de eficiência. E a eficiência é o que nós temos buscado, produzir mais com menos recursos. E nós temos trabalhado muito hoje, na atualidade, a sustentabilidade, que justamente pede que nós trabalhemos com muita eficiência e cada vez menos recursos para a gente poder ter uma produção sustentável e ao mesmo tempo lucrativa. Dentro dos nossos sistemas, a gente sempre discute a nutrição, o ganho de peso, mas e a reprodução? A reprodução é extremamente importante dentro de um sistema de produção. A reprodução, ela nos dá a ideia do número de proles, do número de animais que são produzidos e, além disso, ela nos dá a ideia de biotecnologia, ou seja, como que a gente pode aumentar essa produção com o mesmo número de animais base, animais núcleo. A reprodução, então, ela tem várias características e vários números que nos dão uma ideia de quanto ela é importante. A reprodução ela significa maior número de animais, ela significa lucratividade, melhoramento genético e essa é uma parte extremamente importante. Por que o melhoramento genético? Quando você reproduz o seu animal, você consegue observar dentro do seu rebanho qual foi o melhoramento em termos populacionais de um ano para o outro, que é o ganho genético. O ganho genético, eu vou dar um exemplo para vocês. Se no ano passado, no ano de 2014, a minha população de bovinos de 12 meses, por exemplo, tinha em torno de 200 quilos, e nesse ano eu consegui, na mesma época, uma mesma população de animais com 250, eu já tive um ganho genético de 50 quilos em um ano. O que isso reflete para mim? Reflete mais carcaça, mais carne, mais musculosidade, uma melhor qualidade do produto que eu ofereço para o mercado. O melhoramento genético, quando a gente trabalha ele na reprodução, a importância dele é o quê? É o retorno para o produtor, é o retorno que o produtor vai ter dentro do seu sistema. Além do melhoramento genético, a gente pensa nos índices zootécnicos, porque a gente utilizando melhoramento genético e a reprodução de uma forma correta, a gente vai melhorar todos os índices zootécnicos, como por exemplo, o peso a desmama, a eficiência alimentar que a gente tem trabalhado muito e as próprias características reprodutivas. E algumas dessas características quais são? Nós temos, por exemplo, a eficiência reprodutiva, que ela é a característica chave, a característica mãe, é um índice reprodutivo muito importante. Por quê? Quando eu estou observando todo o meu rebanho,
A eficiência reprodutiva, ela é a interação de todas as características reprodutivas. Por exemplo, eu tenho uma estação de monta e eu quero avaliar qual que foi a eficiência dos meus animais. Então eu vou avaliar a idade ao parto, a idade ao primeiro parto, a idade à primeira cobrição, o retorno ao cio, a involução uterina ou puerpério. Nós vamos avaliar o touro separadamente. Então, o que eu quero dizer com isso, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, é que as características reprodutivas, elas nos dão uma ideia de eficiência reprodutiva e eficiência do meu sistema de produção. As características mais importantes, eu citei algumas delas, que são a idade ao primeiro parto, por exemplo. Existe uma correlação que quanto mais cedo for a idade ao primeiro parto, melhor e mais eficiente esse animal vai ser dentro do meu sistema. A idade ao primeiro parto, preconizada como uma idade ok, uma idade boa, não excelente, mas muito boa dentro de um sistema extensivo, que é a maioria no Brasil, seria de 27 a 28 meses, porque nós preconizamos a primeira cobrição aos 18 meses, com o animal aí em torno de 300 a 350 quilos. Se a gente conseguir adiantar a idade ao primeiro parto, nós conseguiremos ter mais bezerros daquela mesma vaca e conseguiremos ter mais eficiência de produção. Outra característica muito importante é o retorno ao cio, ou retorno à atividade ovariana. O que acontece? Após o parto, logo após o parto, nós temos um momento que é chamado puerpério. Acontece a involução uterina. O endométrio está voltando ao seu estado normal após a saída do bezerro. A involução uterina, nós temos aí como um período bom para que aconteça com os animais entre 20 e 30 dias. E logo após, nós temos a ideia de que seria ideal que esse animal já passasse a ciclar e a gente já pudesse inseminá-lo novamente, para a gente ter aí um outro índice muito bom, que seria a produção de bezerros, uma produção por ano, ou até menos. Em sistemas extremamente eficientes, nós temos aí uma produção de bezerros em 345 dias, por exemplo. Mas o aceitável é uma produção de 365. Outra característica que nós devemos prestar atenção é o peso à desmama. O peso à desmama nos mostra a habilidade materna. A habilidade materna ela tem que ser muito bem trabalhada. O peso à desmama vai nos mostrar o quão boa aquela vaca é para produzir um bezerro. E a desmama tem que acontecer entre 5 e 7 meses em sistemas extensivos, não podendo ultrapassar 8. 8 meses seria até já um período um pouco longo demais dentro de um sistema extensivo. E esse bezerro, sendo fêmea, ele pode tanto ir para corte, como ser um animal de reposição de novilhas, quanto ser um animal, um macho, sendo ele reprodutor, ou também um animal para corte. Estamos de volta com mais Agrocurso. Você já está matriculado no nosso site? Se não, corre lá, acesse agrocurso.com.br e se inscreva. Lembrando que no final do módulo, os alunos aprovados na avaliação online receberão um certificado de capacitação profissional reconhecido pelo MEC. E agora vamos entender melhor o comportamento reprodutivo da fêmea e conhecer as características que devem ser trabalhadas para diminuir as perdas no rebanho. Confira. Esses fatores, eles estão relacionados tanto à nutrição, fator relacionado à nutrição. Nós vamos ver nas próximas aulas que a nutrição ela tem relação com o score de condição corporal e com a reprodução. Elas andam extremamente juntas, são os dois principais fatores dentro do sistema reprodutivo. Como que a nutrição afeta? Um animal subnutrido, ele tem vários problemas que são falta de ciclicidade, ou seja, eles não estão ciclando, não está dando éster, nós não temos como obter ovulação, muito menos fecundação. Acontece perdas embrionárias, perdas fetais, o aborto, perdas do animal nascido, os natimortos. Então, a nutrição é um fator que afeta diretamente a reprodução. Por isso que eles são trabalhados de formas igualitárias e ao mesmo tempo. Um outro fator muito importante, além da nutrição, é o fator higiênico e sanitário.
Um exemplo disso é que quando nós utilizamos biotecnologias, nós estamos manipulando as células de uma forma exterior ao corpo do animal. Então, estamos manipulando as células fora do seu ambiente normal e nós precisamos que a higiene e a sanidade do local seja perfeita. Perfeita, que eu digo, ao máximo possível, que nós tenhamos o máximo de limpeza, o máximo de desinfecção do ambiente, porque uma contaminação, ela acontece, geralmente, é uma contaminação externa. A célula, se ela foi aprovada para ser vendida como uma célula espermática ou como um embrião, e acontece alguma contaminação, provavelmente foi da mão de algum manipulador ou a nossa mão no momento de implementar esse material genético na vaca. Então, um ambiente extremamente limpo, um manejo extremamente cuidadoso dos equipamentos é muito importante e necessário para que a gente tenha a lucratividade e principalmente a eficiência daquela técnica. Lembrando que uma biotecnologia, quando a gente utiliza e cada vez que a gente apura mais uma técnica, ela fica mais cara. Apesar do custo-benefício ser bom, o valor que a gente tem que investir na técnica ele é alto. Então, para não haver perdas, nós precisamos ter um cuidado extremo. E dentro disso, a gente fala de outro fator, que é o fator clínico. Os animais escolhidos para serem trabalhados dentro da reprodução, eles devem ter condições clínicas excelentes do trato reprodutivo. Um exemplo é que a gente pode trabalhar essas condições na monta natural. Na monta natural, a gente tem a escolha do touro e ele vai montar as vacas. Nós temos como escolher um animal que tem um aspecto clínico melhor do que outro. Só que a gente não consegue ter um controle tão grande quando a gente fala em monta desses animais, no ato sexual dos animais. Então, devido a isso, a gente precisa prestar atenção com o aspecto clínico dos animais que vão para a monta, porque a gente não faz o acompanhamento direto. Esses animais eles são colocados em piquetes e passam algum tempo durante a estação lá. A gente fala um pouquinho sobre a inseminação artificial. No momento de inseminar, a gente precisa pegar animais que estejam com o trato reprodutivo em perfeitas condições para que esse animal geste um bezerro de forma que a gente tenha a resposta esperada. A resposta esperada de uma inseminação, ela gira aí de 85% a 90% de sucesso, né, de taxa de prenhez. Então, para a gente conseguir o mais próximo disso, ou até esses números, a gente precisa ter um ambiente clínico muito bom desses animais. Alguns outros fatores também estão relacionados. Além de nutrição, além de reprodução, nós temos que também perceber o comportamento do animal e o ambiente. Um exemplo que nós temos é quando a gente trabalha com touros. Quando você traz o touro, você faz uma reposição de touro em estação de monta e você traz de outra propriedade, é importante que esse animal passe por um período de adaptação. E não só a adaptação nutricional, que é muito importante. A adaptação tem que ser feita ambiental e com o rebanho que ele vai trabalhar, com o rebanho que ele vai cobrir. Se esse animal for trazido para a fazenda já para entrar na estação de monta, ele pode ter comportamentos agressivos, não querer montar as fêmeas, não querer se alimentar por estranhar o ambiente e aí causar um estresse geral em toda a população. Aí, outro fator que gera problemas na reprodução é o estresse. Os animais que entram em estresse, em estado de nervosismo, que nós chamamos, esses animais eles podem ter problemas, principalmente porque eles param de comer e até ingerir água. A gente já viu que a nutrição tem total relação com a reprodução. Animais que não comem, entram em estado de subnutrição, eles principalmente param de ciclar. E no caso dos touros, os touros quando eles perdem peso, o interesse sexual acaba diminuindo também, porque ele não tem a energia necessária para seguir com a estação de monta. Algumas outras características são importantes no nosso rebanho. No momento de você trabalhar com o rebanho, você tem que ver então o seu peso, o seu estado clínico,
o estado higiênico do ambiente e a adaptação dos animais. Existem umas perdas reprodutivas que a gente precisa prestar atenção. Algumas delas, dentro dessas perdas, são a inseminação artificial feita incorretamente, o retorno ao cio dos animais. Por que é uma perda o retorno ao cio? Você inseminou o animal e você vai ter que utilizar ao menos uma dose a mais nela. Ou seja, você está gastando, investindo um dinheiro a mais que não era esperado pela resposta desse animal. Então nós temos retorno ao cio, nós temos as taxas de natimortos, a taxa de perda embrionária, as taxas de natalidade que diminuem. Então essas perdas, elas devem ser minimizadas trabalhando as características mencionadas anteriormente: nutrição, ambiente, estresse, clínica e higiene. Então agora nós vamos falar um pouquinho de como as fêmeas se comportam durante o seu ciclo estral. O ciclo estral da fêmea, ele gira em torno de 16 a 24 dias, com uma média de 21 dias. O estro, ele tem uma janela de 6 a 18 horas, né? E então o período de estro do animal, o período que ele está ciclando, que ele está apto à reprodução, são de 6 a 18 horas. E logo 24 a 30 horas depois, esse animal está ovulando. Ou seja, se tiver espermatozoide no corpo uterino, esse animal tem muita probabilidade de emprenhar. E como que funciona isso? A fisiologia reprodutiva, ela é basicamente simples, mas ela tem que ser entendida. No hipotálamo é liberado o GNRH, que é um hormônio da reprodução, um hormônio-chave. O GNRH é o responsável por liberação e síntese na hipófise da LH e FSH. Esses dois hormônios, nós vamos falar muito sobre eles. LH é o hormônio responsável pela ovulação. O FSH é aquele responsável pelo recrutamento de novos folículos. E como eles trabalham juntos? O recrutamento acontece e o folículo dominante é aquele que vai ovular, é aquele que vai ficar apto a ser fecundado. Então, a interação entre esses hormônios é a interação base. Os ovários liberam dois tipos de hormônio, que é o estrógeno e a progesterona. O estrógeno também é relacionado ao estro e a progesterona à manutenção da gestação através do corpo lúteo. Entendendo um pouquinho sobre essa interação hormonal, a gente pode entender nas aulas a seguir, nas aulas à frente, como que funciona o sistema reprodutivo da fêmea e o porquê de algumas respostas. Acesse o nosso Facebook e fique por dentro de todas as novidades. Nos vemos na próxima aula, quando vamos falar sobre balanço energético e nutrientes importantes para a reprodução animal. Tchau, tchau.